Olá! Então esta é uma videoaula sobre máquinas para semeadura, plantio e transplantio. O objetivo aqui é nós vermos quais são as nomenclaturas utilizadas neste tema em específico, como que ela é classificada, para que vocês entendam quando alguém fala uma semeadora de arrasto ou uma semeadora hidráulica, vocês saibam o que significa isso, bem como nós iremos ver também as configurações e os constituintes desses implementos ao longo deste tema geral que é máquinas de semeadura, plantio e transplantio. Certo? Então, eu gostaria de passar aqui para o próximo slide para começar a trabalhar este assunto com vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é semeadora, plantadora, plantadeira, semeadeira. Já tiveram essa pergunta feita antes? Aqueles que moram no campo, talvez já devem ter vivenciado várias nomenclaturas até. Mas aí eu pergunto, eu acho que é semeadeira. Não, essa plantadeira, porque ela larga planta, ela não larga semente. Não, mas ela está largando semente por semente, então ela vai ser plantas em plantas, então depende da cultura. Na verdade, a gente tem no Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e nela ela é classificada da seguinte forma. Semeadora é aquela máquina ou implemento agrícola que ela vai colocar ao solo o que? Semente. Então nós vamos pegar a semente e colocar uma a uma ao solo, certo? Dependendo da quantidade necessária para colocar. Agora, quando a gente não coloca a semente, a gente coloca partes da planta, aí ela é uma plantadora. Ou seja, você vai colocar um órgão ativo da planta ao solo, certo? Batata, cana, mandioca, isso são exemplos de uma plantadora. E quando a gente tem mudas, aí nós estamos fazendo um transplantio. Então aí seria um transplantador. Outro detalhe também é esse sufixo ora. Semeadora, plantadora. Também nós já tínhamos visto antes colhedora, caso você já passou por esse conteúdo de colheita. Colhedora aumentava muito. Por quê? Aqui eu gostaria de dar um exemplo. Qual que é a diferença entre uma máquina de lavar roupa para uma mulher que lava roupa? Qual que é o nome dessa máquina? Lavadora. E qual que é o nome da pessoa que lava? Lavadeira. Então, esse sufixo eira quer dizer que é pessoa. Então, quando nós utilizamos na área de máquinas agrícolas, o sufixo era seria pessoa. Então, semeadeira seria uma pessoa que estaria lá colocando semente. Então, o termo correto é ora. Tranquilo? Vamos aqui então ver alguns exemplos de semeadoras, plantadoras e transplantadoras. Eu ainda gostaria de chamar a atenção de vocês dessas três nomenclaturas aqui que não estão na BNT, mas eu acho correto de utilizar. Só a semeadora, hoje a gente tem cada vez mais máquinas, implementos grandes e elas são apenas semeadoras, só colocam semente. Porém, a gente tem ainda vários modelos que colocam adubo também. Então, a gente costuma chamar de semeadora adubadora, aquelas que colocam semente e adubo, plantadora adubadora, que colocam órgãos ativos e adubo, e semeadora múltipla é no caso de semeadores que têm dupla função. Função global, ela vai colocar sementes ditas aqui no sul de verão e de inverno. Então você vai conseguir colocar, fazer o semeadura de aveia e semeadura de soja na mesma máquina, só realizando a alteração da sua configuração. Nós vamos ver um capítulo desse conteúdo específico desse implemento. Vamos então para os exemplos. Aqui então eu peço para vocês, será que esta máquina aqui, deixa eu fugir aqui da tela, será que essa máquina aqui em cima, ela é uma semeadora, uma plantadora ou uma transplantadora? E esta máquina aqui debaixo? Semeadeira, não, né?
semeadora, plantadora, transplantadora. Vamos aqui então abrir o vídeo para nós vermos o que ela faz. Bom, como é visto aqui no vídeo, vocês estão vendo que essa máquina aqui, ela é uma plantadora de mandioca. Porém, na imagem que eu estava mostrando aqui na aula para vocês, essa aqui seria a foto de baixo, da esquerda de baixo. Vocês podem ver o que essa máquina exige que uma pessoa esteja em cima. Até então, nós temos, geralmente as plantadoras de mandioca tem que ter o ser humano. Para quê? Para ele alimentar o sistema de dosagem. É uma máquina relativamente simples, ela tem que fazer a abertura da cova para a colocação da rama, né? Após isso, você vai alimentar com a rama da mandioca e aí a máquina vai cortar em pedaços pré-determinados por você o tamanho dos tolões ali, ó, na parte. Vocês podem ver aqui a haste sulcadora para fazer o sulco do fertilizante. À sua frente um disco para cortar a palha, nesse caso um uso de plantio direto, né? Ó, e aqui dá para ver um detalhe melhor da onde desce a rama. Então a rama desce para aquele local ali. Uma máquina relativamente grande, né? Se for olharmos, ela tem aqui quatro linhas ao todo, né? Agora vamos ver então o exemplo da primeira imagem de cima para ver o que ela é. Bom, aqui no vídeo damos créditos a esta pessoa aqui que colocou o vídeo, certo? E aí a gente pode ver o que? A máquina tem um pouquinho... Aqui falta aquela caixa que tinha na imagem que eu mostro agora para vocês, que é uma caixa de fertilizante, né? Mas o resto está ok, ó. Vocês podem ver aqui tem uma turbina. Essa turbina vai fazer o que? O contrário do ventilador. O ventilador gera vento, ela vai gerar vento ao contrário, ou seja, sucção. Para quê? Para utilizar esse vento, essa sucção, para que um disco que está na vertical sugue semente. E aí, conforme esse disco for girando, vai cair mais ou vai cair menos semente. Então, isso aqui é uma semeadora. Ela é utilizada para espécies olerícolas, como cebola, beterraba, cenoura. E esses depósitos, a gente pode ver aqui na imagem, eles ali ficam a semente. Como essas sementes são extremamente miúdas, numa caixinha dessa, embora pequena, cabe bastante semente, né? E ela vai realizar a semeadura dessas sementes ali. Então, tendo que ter a função de cortar a palha se tiver, ou abrir o sulco raso, né, geralmente, colocar a semente, ou seja, dosar a semente, e compactar e fechar o sulco. Então essas são as funções básicas que essa máquina, essa semeadora necessita fazer. Vamos ver um outro vídeo para ver melhor. Esse aqui, damos créditos a este rapaz, por ter gravado esse vídeo plantando cebola. Então, uma máquina com um chassi extremamente simples, né, e não tão robusto. Então aqui a gente pode ver o que? Gerando o vácuo na turbina. Esse vácuo, então, esse ar negativo, essa pressão negativa vai vir por essas mangueiras que está em cada caixinha dessa. Essas caixinhas ali, então, tem uma espécie de um disco, que eu vou mostrar aqui para vocês, que vai ficar girando para realizar a semeadura. E se nós vamos ter um detalhe melhor desse tipo de dosador de semente na parte de mecanismos que iremos ver para frente. Esses rolos atrás realizam uma pré-compactação do sulco, né? E são regulados nessas manoplas aqui, que dentro provavelmente deve ter um helicoide que vai fazer subir ou descer. Certo? Vamos então para o próximo exemplo. Neste exemplo, o que será? Semeadora,
plantadora, transplantadora. Aqui nós temos uma transplantadora. Então, as transplantadoras, geralmente de porte pequeno, elas vão ter um carrinho que você vai ter que colocar as mudas em cada copo e esse copo vai girar ao redor desse prato e num determinado ponto vai cair. Vai ter sempre também nas transplantadoras um local para você acondicionar as mudas, como a gente pode ver aqui, e sempre vai exigir a presença do ser humano, como está nesses bancos aqui. Aqui tem uma imagem que mostra para vocês um outro modelo, né? Aqui com as mudas, podem ver que é um Tobata, um trator pequeno, né? Porte, que vai fazer o levantamento. Esta aqui, ela é um modelo utilizado bastante na região sudeste, conforme a gente vai ver aqui no vídeo. Neste exemplo aqui, não precisa estar manobrando a máquina, porque como os canteiros estão já prontos, você regula ela com a bitola, a distância entre pneus exatamente igual do canteiro, e ela vai se deslocar ali dentro. Então, além do prato que eu falei para vocês, com esses copos que ficam girando, que vai ter que alimentar ali, a máquina ela pega muda por muda e coloca no espaçamento que você determinou previamente. Então, essa é um exemplo de uma transplantadora de muda. Voltando aqui, então, um outro exemplo, então, gostaria de mostrar para vocês esse aqui. É uma plantadora de batata. Então, como a gente coloca a batata, a própria batata, o tubérculo, ao solo, ela é considerada como uma plantadora de batata. Vamos ver um vídeo mostrando como é que ela funciona. Ó, esse exemplo, nós temos exemplos de plantadora de batata que não necessitam você estar na máquina, tem operador ali atrás também. Essas podem ver o que? O que ela faz? Ela pega na parte de baixo, onde está os tubérculos, e de acordo com esse elevador interage com esse local, pega batata por batata. A pessoa ali tem a função de verificar se está faltando uma batata e ainda, se tiver duas, de tirar essas duas. Então ela vai ter que fazer quais as funções? Abrir o suco, colocar a batata, fechar o suco e fazer uma compactação dessa parte. Claro que aqui exige que a área já esteja previamente preparada, certo? Então essa é a plantadora de batata. Este exemplo aqui nós temos uma outra transplantadora, que é tracionada pelo trator, é a mesma coisa, só que nesse caso você tem que colocar muda por muda, ela não tem um carrinho para realizar o plantio dessas mudas. Essa transplantadora, ela é autopropelida, ou seja, tem motor próprio. Aqui ela realiza a colocação do mush, aquele plástico que vai por cima do canteiro, e coloca muda por muda. Então, um outro exemplo que temos disponível no mercado para trabalhar. Esta aqui, mais um exemplo de uma plantadora de batata. Vários exemplos de transplantadoras de muda. Aqui até fumo a gente consegue realizar o transplantio, espécies mudas de árvores também é possível de realizar transplantio. E essa máquina, o que ela é? Alguém saberia? Vimos ali semeadoras, plantadoras e transplantadoras. Aqui é uma semeadora adubadora, certo? Coloca semente e adubo, e nesse caso uma semeadora múltipla, que iremos ver a seguir. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma semeadora de espécies, geralmente grãos finos, e tem algumas particularidades que eu acho interessante nós vermos aqui para ir para a finalização. Vou passar aqui o vídeo para vermos como ela funciona.
Aqui então está realizando a regulagem do sistema. Então você pode ver que está com uma espécie, está com aveia, eu acho. Mas acho que era arroz. Ali realiza a regulagem. Dentro tem um rotor. Esse rotor, quanto mais ele estiver para dentro, mais semente irá ser dosada. Quanto mais para fora, menos. Ela é de arrasto, acoplada ao trator. Olha o tamanho. Ela chega até 80 e poucas linhas de 12 centímetros de espaçamento. Como é uma máquina que tem um fluxo hidráulico muito grande nela, esse óleo ele passa por um radiador para baixar a temperatura, senão ele vai acabar aquecendo demais e danificando o sistema. Cada caninho desse está indo semente que é sugada por um sistema de sucção, que eu havia mostrado antes, para fazer ali. E essas rodas, também chamadas de rodas bobas, servem só de suporte da máquina para o seu transporte. Né? Então são máquinas aqui, tem um design diferente. Você tem aqui uma tulha onde será colocada a semente. Essa semente será sugada dali, indo até cada linha que está na parte de trás. Então aqui o sulcador, esses discos, que irão realizar a abertura do suco. Logo acima é dosada a semente e atrás vem o fechamento do suco. Então uma semeadora apenas. Esse modelo não coloca adubo, mas nós temos modelos similares a esse que coloca adubo também. Só que aí aquela tulha, ali que eu mostrei antes que o semente, ali ela é bipartida, onde se coloca parte semente e parte adubo para ir para a linha. Aqui o detalhe melhor do sulcador. E passamos agora para a parte de classificação das semeadoras. Bueno, então classificação de semeadoras ou plantadoras ou transplantadoras podem ocorrer de três formas. Primeira é quanto à fonte de potência, ou seja, quem que vai alimentar a energia da máquina, certo? A outra é o engate à fonte de potência. Engate é aonde que ela vai ser engatada, acoplada a quem está fornecendo energia para ela. E a terceira é a distribuição de sementes. Como é que ocorre essa distribuição de sementes? Vamos ver uma a uma. A fonte de potência, então nós temos a humana, a animal, a motorizada e motorizada. Dentre essas, a humana, creio eu que vocês devem conhecer bastante essas Saraquá, mostrando aqui para vocês. E tem alguns modelos que a gente vai encontrar geralmente na agricultura familiar, mas de pequena ou de baixíssimo nível tecnológico, no Nordeste geralmente, o qual tem algumas adaptações que são feitas a máquinas mesmo para fazer o semeadura de olerícolas ou algo do tipo, certo? As outras nós temos o que? Temos as tratorizadas, que eu estou mostrando aqui nesta imagem, e temos ainda algumas autopropelidas, que eu gostaria de trazer para vocês este vídeo aqui. Este vídeo aqui, então, damos créditos a esta empresa, ela traz para nós um implemento novo no mercado, que é uma semeadora autopropelida. Como que ela funciona? Ela tem todo um sistema eletrônico que irá realizar a condução e o trabalho deste implemento. Ela tem então na parte de cima o depósito de semente, futuramente que eu utilizarei também. Logo abaixo desta os dosadores de semente e embaixo as linhas. Então, para realizar colocar ela no galpão, tem esse sistema aqui que vai pegar e fazer que a máquina fique ao contrário, né? Ela fica com um comprimento, você se deslocar, fica no sentido contrário. Ali você pode ver que o operador está com um joystick que está fazendo a colocação da máquina dentro do galpão.
Então, o que vai exigir que você tenha um mapeamento da área para que ela saiba aonde tem que plantar, aonde tem que desviar, o quanto que tem que colocar. E ela vai automaticamente realizando a semeadura conforme você organizou, não, você configurou anteriormente. As funções dela seriam as mesmas funções do que uma semeadora nossa normal, para fazer a semeadura, porém, ela tem esse detalhe que ela é autopropelida. Ela tem um motor próprio para realizar isso aí, certo? Então essa é uma semeadora autônoma, é uma semeadora então, tratorizada, só que ela não é no trator, ela é um motor próprio. Retornando aqui então para a nossa realidade, quando a gente vai para o engate a fonte de potência, nós temos basicamente dois modelos. Uma, ela é hidráulica, colocada aqui no sistema hidráulico do trator, e a outra é de arrasto. A hidráulica, geralmente, são máquinas pequenas, de uma, duas, três, cinco linhas no máximo. Acima de 5 começa a ser a de arrasto. Por quê? O peso dela fica muito grande para você conseguir colocar no sistema hidráulico do trator. Então, essas montadas, cada vez mais a gente vê pouca no mercado por causa da baixa capacidade operacional e melhor você terceirizar essa função nessa situação de baixa, de pouca área que exigiria uma máquina de 3 linhas. Quanto à distribuição agora, nós temos dois tipos basicamente, linha e alanço. Ou seja, linha você vai estar colocando, fazendo rasgos no solo e colocando semente ali dentro, de duas formas, ou com precisão ou contínua. Precisão, soja, feijão, girassol, aquelas plantas que exigem um arranjo espacial no solo, você tenha espaço entre as plantas, então isso é precisão. Quando você agora despeja sementes, ou seja, a recomendação da densidade de plantio é em quilos por hectare, vamos dizer assim, ela é contínua. Aqui eu dou exemplo do que? Das gramíneas, como arroz, trigo, cevada, triticale, centeio, culturas geralmente aqui no sul como culturas de inverno. Ou seja, você vai derramar uma quantidade de sementes ali, claro, derramar controlado, né, no solo. Isso exige que dosadores diferenciados. A lanço já é diferente. Você pode fazer de duas formas, terrestre ou aéreo. Terrestre você vai ter o trator largando essa semente ao solo através do implemento, e aéreo vai ser através de um avião que vai fazer isso aí. Então aqui mostrando a aérea, avião a gente já utiliza em arroz irrigado, arroz pré-geminado, é utilizado avião, mas tem várias espécies que fazer via avião, aveia, nabo, por aí vai. E também bem como tem como fazer com as tratorizadas que vão acopladas ao trator. Bom, então quanto à classificação geral a gente encerra por aqui e na próximo conteúdo nós iremos ver como que é configurada a máquina para você entender quais são os mecanismos, para logo após a gente ver quais os tipos de mecanismos que temos disponível, para que você saiba quando for comprar uma máquina qual escolher e logo após isso nós vamos ver as regulagens que podem ser feitas na máquina, as contas que vai ter envolvidas ali, mas isso ao longo desse ciclo que teremos nesse semestre, certo? Qualquer coisa, estou aí para tirar dúvidas. Um forte abraço.